E agora mais uma aula de técnicas de conserto no Microsystem. Bom, como eu falei para vocês, o primeiro passo é ligar ele e testar todas as três funções. Bom, função rádio, o LED do indicador de estéreo até acende. Percebam como o volume está baixo. No FM. No AM também está baixo. Vamos testar o toca-fitas. Fita de teste. A fita está rodando, mas o som está saindo muito baixo, assim como no rádio. E agora vamos testar o CD. O display nem acende na função do CD. Bom, então esse rádio está com som bem baixo no rádio, no tape, e o CD não funciona. Então agora nós vamos abrir e fazer a pesquisa desse defeito. Como o rádio acende o painel, sai o volume baixo, toca-fitas roda, isso quer dizer pra gente que o transformador do rádio está bom. Então nós vamos procurar defeito para começar na fonte de alimentação do rádio. Esse rádio possui dois transistores reguladores de tensão, sendo que o primeiro regula a tensão de 11 volts, que vem da ponte retificadora, para 8,5. E daí essa tensão vai alimentar o toca-fitas, o rádio e o CD. Então o primeiro passo é testar esse regulador. Ver se ele está recebendo 12 volts aqui no emissor e está saindo 8,5 no coletor. Feito isso, tem esse outro regulador aqui embaixo, que recebe 12 volts aqui aproximadamente no coletor. E no emissor sai em torno de 5 volts, e essa tensão vai ser usada para alimentar o micro do painel, por exemplo, o CI do surround e algumas outras coisinhas. Então, antes da gente pesquisar defeito nas outras etapas do rádio, vamos testar os dois circuitos reguladores de tensão. Esse aqui é o regulador de 8 volts, ele pega a tensão de 12 volts no emissor, regula em 8 no coletor. E esse aqui é o regulador de 5 volts, regulador de 8 e regulador de 5. Agora nós vamos virar a placa do rádio para pesquisar o defeito nesses dois caras. Então, escala de DCV 50. Aqui estão os três terminais do regulador de 8 volts. Vamos testá-lo. Ele recebe tensão pelo emissor. Assim, o aparelho tem que estar na função rádio, né? A gente coloca na função rádio e vamos medir. No emissor dele nós temos 13 volts. Vem da fonte. E no coletor dele, que é aqui, você pode medir na trilha, nós temos 8 volts. Podemos abaixar para a escala de 10. No coletor dele nós temos aproximadamente 8 volts. Significa que esse regulador aqui está bom. Agora nós vamos testar o regulador de 5. O regulador de 5 são esses três terminais, esse, esse e esse. No coletor dele chega a 12 e no emissor dele vai sair 5 volts para alimentar os outros circuitos. Coletor, 13 volts. No emissor dele vai ter que sair os 5 volts. Emissor. Olha lá, perceba que no emissor dele não tem tensão nenhuma. O que significa que esse regulador não está fornecendo mais B para alimentar o restante do aparelho. Esse defeito pode estar relacionado com o próprio regulador, algum componente ligado nele, ou algum componente, algum circuito que ele alimenta que entrou em curto. Por exemplo, algum CI, algum diodo lá para frente que entrou em curto. Então, para a gente descobrir se tem alguma coisa em curto na trilha do mais B de 5 volts, nós desligamos o aparelho da tomada, colocamos na escala de X1, ponta vermelha no terra, e a ponta preta no mais B de 5 volts. Observe como o ponteiro não deflexionou. Se o ponteiro tivesse deflexionado bastante, tipo resistência menor do que 100 ohms, significaria que tinha alguém curto na linha de mais B. Como o ponteiro não deflexionou, não tem ninguém curto, ou seja, o defeito é aqui mesmo no regulador. No regulador, o defeito pode ser o próprio transistor, que nós vamos testar agora, na escala de X1. Como ele é um transistor NPN, eu coloco a ponta preta na base e a vermelha nos dois terminais. Ali o ponteiro parou no 13.
na mesma posição. Isso quer dizer que o transistor está bom. Ligado na base do transistor, nós temos um diodo Zener. Testar o diodo Zener na mesma escala de X1. Aqui está o Zener. Num sentido o ponteiro deflexiona. E no outro sentido o ponteiro também deflexiona, ou seja, esse Zener está conduzindo nos dois sentidos, como devia só conduzir em um. Então agora nós vamos tirá-lo do circuito para confirmar se o defeito é mesmo nesse diodo Zener. E agora nós vamos retirar o diodo Zener da placa. Não se esqueçam de colocar mais solda, mas isso eu já tinha feito. Mais fácil para retirar. Aqui está. Muito bem, já está solto. Agora é só puxar com o alicatinho do outro lado. Ali dentro. Aqui está o diodo. Agora vamos testar o diodo Zener fora da placa. Na mesma escala de X1, no sentido ponteiro mexe, invertendo as pontas. Ó, o ponteiro mexeu de novo. Isso significa que ele está em curto. Então nós vamos fazer a substituição para ver se o rádio vai funcionar ou se tem outro defeito. Pronto, eu já fiz a substituição do diodo. Vamos ver agora no teste a frio. Agora o ponteiro vai num sentido e no outro não. Agora sim. Vamos ligar o rádio para ver se o rádio vai funcionar ou se tem mais algum outro defeito. E aqui estamos prontos para testar o rádio. Já fechado. Lembre-se que você só deve colocar os parafusos em definitivo quando o rádio for totalmente testado. Rádio. Tudo isso está enraizado na cultura. Se a gente tenta fazer o certo, o que aconteceu comigo. O que é que a gente precisa fazer? Pra ele também. Praticar Toca fitas. Também voltou a funcionar. E agora o CD player. Então, substituindo aquele diodo Zener da fonte de 5 volts, voltou a tensão normal, 5 volts voltaram ao normal, voltou a alimentar os circuitos do rádio e o rádio voltou a funcionar normalmente.